Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. E antes de mais nada, deixe já o seu like, que é muito importante para nós. Pois é, essa semana foi bem agitada. Afinal de contas, tivemos mais uma semana de ataques à democracia de Jair Bolsonaro. Mas o que diferenciou esta semana de ataques à democracia de Jair Bolsonaro? Foi a primeira vez de uma atitude mais severa, de uma fala mais dura, aquela que muitos de nós já estávamos cobrando, feita, claro, pelo ministro Luiz Fux. A sociedade não espera de magistrados o comportamento que é próprio e típico dos atores políticos. O bom juiz tem como predicados a prudência de ânimos e o silêncio na língua. Sabe o seu lugar de fala e seu vocabulário próprio. Igualmente, o tempo da justiça não é o tempo da política. Embora diuturnamente vigilantes para com a democracia e as instituições do país, os juízes precisam vislumbrar o momento adequado para erguer a voz diante de eventuais ameaças. Afinal, numa democracia, juízes não são talhados para tensionar. Nesse ponto, é de sabença que o relacionamento entre os poderes pressupõe a atuação dentro dos limites constitucionais, com freios e contrapesos recíprocos, porém, com a atuação harmônica e alinhamento entre si, em prol da materialização dos valores constitucionais. Porém, a harmonia e a independência entre os poderes não implicam impunidade de atos que exorbitem o necessário respeito às instituições. Você já assistiu, com certeza, a algum show de mágico, de algum ilusionista, num circo, enfim, num espetáculo qualquer? Pois é. O que faz você prender a atenção num show de mágica ou de ilusionismo? É o fato daquele que conduz o espetáculo trazer fatos novos e que você, não sabendo o que vai acontecer, prende a tua atenção. Podemos dizer que os tempos atuais, a conjuntura atual, é uma espécie de um show de mágica, de ilusionismo, onde estamos todos num grande circo e somos a plateia de um espetáculo de horrores? Pois é, isto e outras tantas coisas vamos comentar agora e conversar aqui no X da Questão. Mas você já reparou o modus operandi do presidente Jair Bolsonaro? Ele precisa colocar sempre um bode na sala. E sempre um bode muito fedorento. De tal maneira que o que acontece? Acontece que precisamos perder o nosso tempo. De vez de ficarmos discutindo as questões essenciais, precisamos ficar inebriados pelas suas cortinas de fumaça. Cortinas essas que fazem com que a gente perca o foco do X da questão. Agora, a discussão é do voto impresso. Enquanto nós temos uma situação de miserabilidade, enquanto nós temos um número crescente de desempregados, enquanto nós temos a pandemia por aí e mais uma variante, Jair Bolsonaro não busca nenhuma solução para os problemas que nos encontramos. Pelo contrário, ele precisa criar mais um caos para tentar sobreviver politicamente. Sem propostas, sem ações efetivas, com um governo repleto de corrupção e sendo devastado pela CPI da pandemia, não resta ao presidente Jair Bolsonaro senão as suas bravatas, as suas falas golpistas. E digo mais, se o parlamento brasileiro, por maioria qualificada em 3/5 da Câmara e no Senado, aprovar e promulgar,
vai ter voto impresso em 2022 e ponto final. Não vou nem falar mais nada. Vai ter voto impresso. Porque se não tiver voto impresso, é sinal que não vai ter eleição. Acho que o recado está dado. Não sou dono da verdade, mas eu respeito o parlamento brasileiro. A pergunta que eu lhe faço é a seguinte: quando que você viu o presidente falar algo que realmente importasse, algo que realmente era relevante para a política, para a sociedade brasileira? É muito mais inédito quando o presidente fala algo com coerência do que quando ele fala com bobagem. Já estamos, não digo acostumados, mas já sabemos que quando abre-se aquela boca, sai dali alguma bobagem. Em nenhum momento o presidente emitiu uma nota sequer de respeito, de pesar às famílias enlutadas. Em nenhum momento Bolsonaro se preocupou em diminuir a desigualdade com o desemprego crescente, com a nossa economia indo para o vinagre. Agora estão vendendo os Correios. E essa venda dos Correios, o que ela representa? O plenário da Câmara dos Deputados aprovou o PL que abre caminho para a privatização dos Correios, por meio da quebra do monopólio postal desta empresa que tem aí mais de 350 anos de história e que emprega quase 100 mil trabalhadores e trabalhadoras. Com presença em todas as cidades do país, os Correios é um daqueles ativos do nosso patrimônio público nacional que representa bem a tal da integração nacional. Também por isso, não é exagero algum afirmar que a privatização dos Correios, como está sendo dada, faz parte de um projeto em marcha que busca fragmentar o Brasil em todas as frentes. Daí a aprovação recente, a recente aprovação e sanção da MP do apagão, abrindo a possibilidade de acabar com o sistema interligado da Eletrobras. Já que a privatização dos Correios avançou na Câmara, mas ainda depende de votação no Senado, acredito que seja possível levar esse assunto para os atos de rua. Não se trata de acreditar na mobilização popular por si só, mas ocupar as ruas para conscientizar a população, primeiro, a respeito da importância dos Correios no nosso dia a dia e, segundo, dos problemas da privatização sem qualquer discussão do jeito que está sendo feito. Com a força das ruas, coagir toda parlamentar que se posicionar a favor da aprovação no Congresso. Isso mesmo, coagir por meio do constrangimento público. Mesmo que essa estratégia não impeça a aprovação, a gente sabe que a correlação de forças é imensamente desproporcional, ao menos seria uma resposta a quem critica com certa razão a inércia de alguns setores em relação ao avanço dessa agenda entreguista e lesa-pátria, que não beneficia a população brasileira, muito menos corresponde às suas demandas mais urgentes e reais. O mais triste disso tudo é ver deputados que poderiam mudar essa história, que compraram, nos fizeram comprar um discurso na campanha de 18, fazendo uma defesa destas, dizendo que é bom privatizar os Correios porque precisa o setor ter mais dinamismo, o setor ter concorrência, o que não é verdade, o que não condiz com a realidade. Cira Rosalva, pelo YouTube, pergunta: o que falar sobre a privatização dos Correios? Veja, é de novo um crime grande. Aí veja bem, os Correios fizeram muita merda, desculpa aqui a expressão, fizeram muita bobagem. Os funcionários dos Correios deixaram a ladroeira se encastelar na alta direção, caladinhos ficaram, caladinhos não denunciaram, e isso é que acabou predispondo a opinião pública brasileira a aceitar a privatização dessa instituição que tem status constitucional. E veja, os Correios hoje são superavitados, dão lucro. E os Correios não dão lucro porque entregar uma carta em Ariquemes, ou entregar uma encomenda em Rondonópolis, ou em Tabatinga, dá lucro. É porque os Correios, sendo público, eles fazem aquilo que a gente chama de subsídio cruzado. Ao entregar uma encomenda no Rio de Janeiro, em São Paulo e Fortaleza, as cidades mais comercialmente viáveis, ele bota um pouquinho a mais no preço para compensar o preço que ele vai dar. Se você entregar isso para a iniciativa privada, esqueça. A iniciativa privada, a tendência natural é o lucro.
Então, todos os setores que não são rentáveis, não são lucro, e o Brasil é profundamente desigual, vão ficar descobertos. Ou veja se a FedEx vai, né, na cabeça do cachorro entregar uma encomenda. Veja se a UPS vai, mesmo assim, lá no fundão da metade sul, Santana do Livramento, veja se a UPS vai entregar uma encomenda. Vai, mas vai por R$700, por R$1.000, enquanto o Correio hoje entrega por R$200, R$250. E é isso que está em discussão. Eu, portanto, apoio a luta dos funcionários, dos trabalhadores dos Correios, e eu apoio, inclusive, o esforço que eles estão fazendo de chamar a opinião pública brasileira a prestar atenção nesse desastre que está se anunciando. Pois é, num país com tantas desigualdades, o que custaria para o presidente emitir uma nota de solidariedade às famílias enlutadas? O que custaria para o presidente visitar os locais onde o povo precisa de um carinho, mas sem fazer da sua visita um espetáculo dantesco, como é o caso das suas motocicletas? O que custaria para o presidente ter a humildade de reconhecer que errou e reconduzir o Brasil para o tamanho que ele é? Mas, infelizmente, esperar isso de Bolsonaro talvez seja não uma utopia, talvez seja algo que realmente jamais vai acontecer. Porque a utopia ainda é uma possibilidade, mesmo que remota. O fato é que nós precisamos nos deter do debate político das questões nacionais de verdade. O X da questão é que, se a gente não colocar racionalidade no debate político, se a gente continuar alimentando as paixões e os ódios, à esquerda, à direita, de centro, de cima ou de baixo, iremos continuar seguindo no abismo.